Oi pessoal, aqui é a Emily Spencer, sou filha do titular deste programa, Marcos Sison, e eu estou aqui com o João Moreira. Oi, tudo bem? Tá bom, gente? Muito ótimo, obrigado por me colocar no canal aí de vocês. Não, a gente que agradece, um pedido do meu pai, para mim é um pedido do meu pai e o meu, a gente fica muito feliz. E estamos felizes também por todas as suas vitórias que tu tem conquistado aqui. E agora eu queria fazer algumas perguntinhas para ti. A primeira seria, em sua primeira semana aqui no hipódromo de Hendrick, você teve uma vitória com o grupo 1 de Militarize e o grupo 2 com o Surefire. Como foram suas vitórias de cara? Olha, foram vitórias obviamente desejadas, né? Eu desejava muito ganhar algumas corridas aqui, já que eu vim pra cá com esse objetivo, mas foram surpreendentes. Mais ainda é a prova de grupo 1, já que esse cavalo que eu montei, ele vinha de 2 corridas regulares apenas, e ele evoluiu bastante para essa prova que eu não sabia que ele tinha evoluído, já que eu não tinha trabalhado ele. Era a primeira semana que eu estava montando, Militarize. E já o Showfire, que era um cavalo com uma campanha um pouquinho mais sólida, ele teve que ter tudo ao favor dele para que ele pudesse ganhar, já que ele teve uma boa baliza, teve um percurso muito bom, ganhando terreno por dentro, e ele ganhou por uma margem muito pequena. Isso quer dizer então que todos os fatores ao redor contribuíram para que ele ganhasse. Ter ganhado essas provas, sem dúvida, fizeram com que essa minha jornada aqui na Austrália fosse especial. Imagina. E você veio para cá para montar para um treinador específico ou para vários? Então, na verdade, eu vim convidado por um treinador específico, o nome dele é Chris Waller. Esse treinador, ele é um treinador de muito sucesso aqui, que tem muitos bons cavalos, então eu não poderia perder essa oportunidade de estar tendo acesso a esses cavalos bons. Vim, e sem dúvida eu também tenho montado para outros treinadores, inclusive um dos grandes prêmios que eu ganhei nesses dias aí foi para uma treinadora da Inglaterra, que se é baseada aqui, né, a Annabelle. E eu acho que a forma com que eu vim foi de uma forma muito boa, me deu todas as possibilidades para que eu venha ter resultados, né? Com certeza, com certeza. E sobre as próximas semanas, as próximas vitórias, o que você tem esperado? Então, eu tenho mais 4 reuniões ainda montando aqui na Austrália. As provas de grupo 1 já se encerraram, tem Hawkesbury no próximo sábado, onde tem um grande prêmio lá que diríamos um grupo 2, né? E eu monto um animal com um pouquinho de chance, então o que eu posso esperar é que eu continue colhendo alguns bons resultados e torcer para que eu consiga dar sequência nisso quando eu voltar para o Brasil, né? Que eu estou lá no mês de maio e também para participar do Campeonato de São Paulo, que é uma prova que faz muitos anos que eu não participo, e eu estou com a minha mente já lá, mesmo tendo algumas semanas aqui ainda restantes. Que ótimo, que ótimo. Com certeza vai colher. Esse é o objetivo. Você virou um treinador ou nômade em 2023, montando Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Hong Kong, Arábia Saudita, Dubai e entre outros lugares agora aqui. Não é fácil viajar tanto assim. Fala sobre isso. Pois então, realmente não é fácil você ficar muito tempo em um avião, viajando e em lugares diferentes. Mas foi uma meta que eu coloquei para mim quando eu retornasse ao Brasil, né? Principalmente no primeiro ano, eu ia me dar essa oportunidade de viajar bastante, já que eu ainda tenho uma oportunidade de portas abertas mundo afora. Então eu não posso reclamar dessa dificuldade de viajar, né? Foi escolha minha. E essas aventuras que eu tenho vivido têm sido muito produtivas, sabe? Têm sido experiências maravilhosas e aprendizado. Tenho conhecido pessoas muito simpáticas, pessoas que vieram agregar na minha vida, entendeu? Então tem sido sim realmente uma aventura, mas uma aventura muito boa. Que ótimo, fico muito feliz em saber. Moreira, você teve algum problema no quadril? Sim, eu tive um problema no quadril. Esse problema chama-se lesões labrais, lesões mesmo. O que quer dizer? No fêmur que se apluga no quadril, tem ali uma cartilagem ao redor disso que teve um desplugamento de alguns pontos da cartilagem
e isso sim causa um certo nível de dor, mas que no momento está bem controlada. A prova disso é que eu tenho seguido montando, tenho conseguido ter resultados mesmo tendo esse problema, e somado com um desenvolvimento chamado de osteoporose no cabeçote do fêmur, o qual faz com que a degeneração da cartilagem se acelere muito rápido. Mas o que isso me leva? Me leva a um teste psicológico, que, por mais que fisicamente eu consiga, isso tem provado, é difícil você ter um psicológico forte para seguir lutando, sabe? Mas eu já encontrei muitas dificuldades na vida, essa não vai ser uma das que vai me derrubar, não. Eu posso até cair, mas eu vou sacudir a poeira e seguir. E seguir. É assim tem que ser. Exatamente. E sobre as suas principais provas, qual foi a que mais te marcou? As principais provas, se eu colocar uma única seria injusto. Então, eu vou ter que colocar do meu primeiro grupo 1 by Harcourt no Rio de Janeiro, daí eu também ganhando o derby na Argentina, e aí eu tenho que acrescentar a vitória do cavalo chamado Able Friend em Hong Kong na milha internacional, lá International Mile, que foi uma prova, talvez em Hong Kong é a minha primeiro grupo 1, né? E ele foi um cavalo extraordinário na minha vida como profissional, sabe? Foi um dos melhores cavalos que eu montei, sem dúvida. E agora, um pouco sobre a tua família. Sei que tu é um cara bem família, quero que tu comente um pouco sobre a tua esposa, teus filhos, como é que vem sendo essa questão das viagens. Então, eu sou casado, como todo mundo sabe, eu tenho 2 filhos. O nome da minha esposa é Tassiana, o meu filho mais velho é o Miguel e a minha filha é Marina. São pessoas que entraram na minha vida e agregaram muito, sabe? E tanto a minha esposa quanto meus filhos, e eles, obviamente, que tentam ser compreensivos, mas sofrem pela minha ausência, né? Eu viajando, principalmente nesse ano, né? Mas em um momento da minha vida eu vou me fazer mais presente, eu vou dar uma sentada, acalmar um pouco mais num lugar específico, muito provavelmente vai ser no Brasil, e dar essa estabilidade para eles que eles merecem, que eles desejam tanto, né? Eu não posso viver pro meu trabalho pro resto da minha vida, mas por enquanto eu acho que eu mereço e devo fazer o que eu tenho feito, que é me expor um pouquinho mais, estando fora de casa e aventurando, porque é um aprendizado para o meu pessoal, e eu sinto confiança que eles são compreensivos ao ponto de estarem comigo mesmo sofrendo essa dificuldade da distância. Eu imagino que tanto para ti como para eles deve ser difícil. Exatamente. Não só para eles, mas para mim também. É muito difícil estar longe das crianças, sabe? Conseguir lidar com isso também Pois é. complicado. E vamos voltar ao tempo, Murilo. Como tudo começou? Como iniciou essa tua carreira? Iniciou quando eu bem novinho, com uns 12 anos de idade, assisti algumas canchas retas lá no interior do Paraná, e vi aquelas garotinhos bem novinhos, 10, 12 anos montando, e eu fiquei impressionado. Eles têm a capacidade de ter o controle de um cavalo de 500 quilos, sabe? E aí, quando eu já estava com 16 anos de idade, eu trabalhava com meu irmão numa fábrica, o gerente da fábrica sabia que eu tinha essa paixão pelo cavalo, me apresentou para um jockey que me levou, que o filho dele, no final das contas, acabou me levando para o Jockey Club. Quando eu fui apresentado ao professor da escolinha de aprendiz da Escola do Paraná, Jockey Club do Paraná, o professor na época, que era o Amarillo Santos, disse que tinha uma vaga disponível, que ele ia me ceder essa vaga na escolinha. Mas o tempo que eu levei para preparar esses documentos, para minha mãe até ao cartório, e eu saí da fila com a qual eu trabalhava, entrou um menino na escolinha vindo do Rio Grande do Sul e tomou aquela vaga que estava disponível. E aí, obviamente, ele foi desempregado. Aí entrou meu primo, Tonhão, o Roberto, o qual daí me deu a oportunidade de trabalhar na cocheira do Araski Grande, na época, no início dos anos 2000, como cavalariço. E aí lá foi onde tudo começou, né? O meu primo lá me ensinando e me ensinando o básico, que é realmente estar com a mão na massa, a higienização, ligando os animais, alimentação, entendeu? Cuidando com carinho daqueles animais. E eu, desde aquele primeiro início ali, eu tinha aquele contato bem próximo, aquela paixão com o animal. Então começamos assim, e daí a minha ida lá para São Paulo foi de uma forma inesperada, porque depois que eu trabalhei alguns meses em Curitiba,
Eu estava decidido em desistir, um dia eu fui trabalhar lá, comprometido em falar para o treinador que eu não ia mais trabalhar, e aí, esse mesmo treinador, que foi o Mazinho, me convidou para ir assistir o cavalo dele, que ele tinha até então o melhor cavalo dele, queria correr o Grande Prêmio São Paulo. Daí esse treinador me deu a passagem para mim assistir, e claro que uma vez que me ofereceram isso, eu não abri mão do trabalho, né? Fui para lá assistir o Grande Prêmio São Paulo do ano de 2000, e lá eu conheci o ex-professor da escolinha do Jockey Club do Paraná, que na hora disse para mim: meu filho, tenta entrar aqui na escolinha de São Paulo, que aqui tem futuro, lá talvez você não consiga ter futuro, então venha para cá. E aí ele colocou meu nome na escolinha do Jockey Club de São Paulo, pediu para o seu professor Maurício aceitar a minha vinda para cá. Bom, voltei para Curitiba, depois de 2 meses foi quando eu trombei novamente com ele lá no Jockey Club do Paraná, e ele disse que eu era um menino de muita sorte, porque ele iria viajar para São Paulo na semana seguinte, que era quando eles iriam fazer o teste lá em São Paulo com a nova geração de aprendizes. Fui para lá, para São Paulo, fiz o teste, e com um pouquinho de ajuda do professor Emerson Cruz lá de Curitiba, o professor Maurício com o seu Gastão Mazzoli me aceitaram na escolinha de São Paulo. Fui para lá e todo mundo sabe que eu fui sem experiência nenhuma, sem condições de estar ali, e aí foi um desastre o meu início, né? Não demorou muito para colocarem um carimbo no meu currículo lá do pior da geração. E o problema foi contornar essa situação, fazer com que as pessoas acreditassem que eu sim teria um futuro ali. Mas aí entram pessoas na minha vida, né? Pessoas que me ajudaram, e aí eu posso afirmar: você, ou seja, quem for, jamais vai conseguir ser alguém se não for um outro alguém te ajudando a ser esse alguém. Mas que bom, teve essas pessoas, né? Graças a Deus que existiram algumas pessoas que entraram na minha vida e contribuíram de forma fundamental para que eu desse passos na carreira, né? E fala um pouco mais sobre o Ivan Quintana. Ele te ajudou a te tornar o jockey que é hoje? O que tu fala sobre Então, você mencionou um nome específico, então já que você falou nomes, vamos falar dele, né? Então, o Ivan Quintana, ele era uma pessoa de um temperamento muito forte, muito difícil de você conseguir ganhar ele e você conseguir aceitar ele no seu ambiente, né? Porque ele é uma pessoa meio que grosseira. Mas eu vi uma experiência com ele meio que de norte e sul. Primeira, ele me deu uma oportunidade de montar uma égua que eu nunca mais esqueci o nome dela, chamava-se La Voadora. Essa égua, eu montei ela e eu fui muito mal, montei muito mal. Então ele, tendo a personalidade que ele tinha, ele me chamou no dia seguinte na cocheira lá, na verdade não foi nem na cocheira, foi na própria raia, mas longe de todo mundo, sabe? No privado. E ele foi extremamente grosseiro, me usou umas palavras que foi extremamente desmotivador. Você mais objetivo. Ele falou: meu filho, vai embora que você não nasceu para isso. Se você não tinha condição de controlar um animal que pesa 390 quilos, como é que eu vou dar o meu cavalo de 500 quilos para você e achar que você vai ter condições de montar ele? Vai procurar outra profissão que essa, provavelmente você não nasceu para ela. Obviamente foi chateante, deprimente, mas eu fui persistente. E essa minha persistência ele notou. Porque eu não desisti mesmo de ter me colocado para baixo dessa forma. E essa minha persistência, e daí foi então quando ele percebeu que eu deveria fazer com que eu fizesse a coisa direito. Aí ele foi até a escolinha de aprendiz, me pegou lá, me levou na cocheira dele, e dali em diante ele começou a me ensinar. E aí isso que foi o fator principal para minha carreira decolar. Porque até aquele momento eu tinha o carimbo no meu currículo do pior da geração, certo? Só que uma vez quando ele começou a me ensinar a montar, as pessoas começaram a me comparar com o estilo dele montar, que carrega até para hoje, que eu venho hoje sendo questionado na Austrália porque eu seguro a rédea daquela forma, porque que eu me posiciono daquela forma, e obviamente que a influência dele. Então naquela época, uma vez que as pessoas começaram a me comparar com um grande jockey do passado, colocaram um carimbo no meu currículo de que eu tinha já qualidades, que era absorvida de um cara que foi brilhante como atleta. E daí, assim como ele vinha me ensinando e eu vinha com aquele comprometimento de ouvir ele e saciar o meu chefe, fazendo com que ele queria, as pessoas também perceberam que se ele está me dando a oportunidade, começaram a dar oportunidade também. E daí, dali para frente, foi correntes, entendeu? Se somando.
E daí surgiu outras pessoas como o Nilson Lima, que daí veio o próprio Dr. Hernani, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, e muitos outros que se eu começar a falar aqui vai ser uma lista enorme, né? E aí, respondendo a sua pergunta, se não fosse o Quintana na minha vida, eu não teria me tornado o jockey que me tornei de forma alguma. Vamos ver esse reconhecimento. Algumas coisas ruins vêm para Pois é. tornar algo melhor no futuro. Exatamente. E sobre as tuas vitórias no Brasil, qual que é a mais importante para ti? Eu tenho que voltar lá no meu primeiro grupo 1, né? Por quê? Porque foi justamente o Dr. Hernani, que é um senhor que veio ser um grande amigo meu. E também não posso esquecer dos pessoais, todos que me ajudaram em especial. Foi o pessoal do Tonu, né? Eu fui contratado por eles lá, o João Daniel, o pessoal do Estúdio Mertz, o Aras Interlagos e muitos outros que eu peço desculpa se eu não estou levantando o nome deles aqui, mas eu tenho aqui guardado dentro de mim todos aqueles que me ajudaram. Quando eu ganhei aquela prova com o Igor, também foi sem dúvida uma prova especial, né? Então, vamos colocar assim, High Kurt no Rio de Janeiro, meu primeiro grupo 1, e daí talvez o meu primeiro grupo 1 também em São Paulo com o Igor, a Milha Internacional, no dia do Campeonato de São Paulo de 2008. Ok, que ótimo. E sobre as suas vitórias no exterior, quantas já? Olha, no exterior eu devo ter aproximadamente 2.200, mas eu não tenho um número exato, mas eu acho que passa desse número aí. É muita coisa. É bastante. E qual que seria a tua especial? Meu Deus! Foi mais emocionante pra ti? A prova mais importante que eu ganhei... eu vou ter que colocar de novo a do Abel Friend quando ele ganhou a Milha Internacional em Hong Kong. Porque ele foi um cavalo especial na minha vida. E ele era um cavalo diferenciado, ele era brilhante, ele era um cavalo enorme. E corria muito, ele conseguia colocar sections, que é tipo parciais, assim, de você ficar impressionado sem eu fazer correr. Ele fazia 21, 400 metros e o só se segurando em cima dele. Então ele foi um cavalo diferenciado. Ok. Sua despedida em Hong Kong foi um astro famoso. Como foi teu sentimento no momento? Foi um sentimento horrível, porque eu fiz daquele país minha casa muitos anos e infelizmente chegou um momento que eu tinha que encerrar aquele ciclo, sabe? Mas o que o Jacuro fez lá em Hong Kong também foi uma forma de expressar uma gratidão pelo que eu fiz lá, porque eu fiz um bom trabalho e eu sei disso. E eles colocando aquela cerimônia de despedida, eles mostraram que são gratos pelo que eu coloquei lá de resultados e de números, entendeu? Então, foi um sentimento misto aí, pra ser sincero. Eu imagino. E sobre os nossos profissionais são mais valorizados fora do Brasil? O que é que tu acha? Eu não tenho dúvida disso. Porque o que acontece? Para você chegar ao exterior, você tem que ter um nível de capacidade, você tem que ter habilidades. Senão você não vai chegar lá. Porque se você for um mediano, o exterior não te quer. Então, quando você vai para fora com um certo nível, você chama a atenção. E aí, por exemplo, o mundo do turf, fora do Brasil, tem um prestígio enorme. Se você for no Japão, se você vir aqui para a Austrália, onde nós estamos, você ser envolvido no mundo do turf é um prestígio, entendeu? É muitos olhos que você chama a atenção, muitos olhares. Então, respondendo a tua pergunta, o profissional, principalmente o brasileiro fora, o profissional brasileiro fora, ele tem maior reconhecimento, sem dúvida. E agora fala um pouco mais sobre ti, sobre a tua idade, os teus hobbies, o que tu gosta de fazer. Então, eu tenho 39 anos, eu sou um atleta nato, adoro esportes, eu sou um pai de família, tenho uma esposa maravilhosa, tenho dois filhos, Miguel, que é uma criança especial para minha vida, a Marina, que é uma flor. Eu sou uma pessoa que sou muito próximo da minha mãe. A minha conexão com ela é diferente do que as pessoas conseguiriam entender. Eu sou uma pessoa que ama os cavalos incondicionalmente. Sou uma pessoa aventureira, sou uma pessoa, como você me descreveu, nômade, né? Desbravador. E sou uma pessoa que confiável e amigo. Não tenho dúvida disso. As pessoas que conseguem entrar no meu vínculo social, elas conseguem se
se atrelarem a mim, porque eu sou uma pessoa que consegue ganhar amigos com uma certa facilidade. E tem mais, eu sou uma pessoa com que converso bastante. Sou mesmo. Isso é ótimo, eu também sou assim. E agora uma pergunta. Quando que tu pretende parar? Já passou na tua cabeça? Parar só quando eu não puder mais, né? Agora, eu acho que essa limitação do quadril, ela vai colocar um limite. Até o momento eu não tenho uma data específica. Vamos ver até onde vou. O que eu posso te dizer sobre isso eu amo muito ainda o que eu faço, tenho uma paixão imensa pelo esporte e eu não tenho como me ver fazendo qualquer outra coisa que não seja relacionada ao cavalo, uma vez que eu deixe então de ser um atleta. Certo. E agora, quantos idiomas você fala? Eu falo talvez meio. Tudo bem, né? Então eu falo, obviamente, que o português, que é a minha língua materna, e falo inglês medianamente, eu diria assim. Então são dois, né? Medianamente. Fala bem. E o que farás depois que parares de montar? Eu sem dúvida vai ser alguma coisa relacionada ao mundo do turf. Eu não posso te afirmar, mas vai ser. Porque eu não consigo ficar longe dos cavalos. Os cavalos, para mim, fizeram a minha vida. Eu tenho uma paixão imensa, eu aprendo todo dia com eles. Então, eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser estando com eles diariamente. Ok. E agora o resto final, pra gente terminar, o nome de um treinador? Não posso falar um, vou ter que falar no mínimo 3. Pode falar. John Sice, que é uma pessoa que eu aprendi muito. O Chris Waller, que é aqui da Austrália, que eu fiquei impressionado com o profissionalismo dele. E o Tolu no Brasil, que na verdade nem está no Brasil. É uma pessoa com quem eu trabalhei há alguns anos e eu tenho uma admiração especial por ele. E tem outras pessoas lá que, se eu começar a colocar nomes, a lista vai ficar grande, mas eles sabem que eles têm um espaço aqui no meu coração. O nome de um veterinário? Dr. Bernardo Spinelli, não só porque ele é um excelente veterinário, mas porque ele se transformou meu grande amigo através do Quintana. Que ótimo. De um criador? Criador, Ara São Luís, né? O Dr. Hernani, que fez parte da minha vida, né? São Luís. Um cavalo? Um cavalo. Able Friend. Uma égua? High Court. E um velocista? Eu vou falar 2, tá? Um que eu montei, que foi o Beat the Clock, que ganhou alguns grupos 1 de velocidade em Hong Kong. E o melhor velocista que eu vi na minha vida, que foi o Lord Kanaloa, quando ele veio do Japão para Hong Kong e 2 vezes seguidas ele massacrou os competidores lá. Então esses 2 animais foram animais que me impressionaram bastante. E agora, a última pergunta. Qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho, sem dúvida, é ver meus filhos crescerem bem, com saúde, educados e com uma influência de Deus na vida deles quando eles se transformarem em adultos e saírem do ninho, voarem. Forem, com certeza. Então tá, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite do meu pai e dizer que estou muito feliz de estar aqui contigo e que torço muito por ti, por todas as tuas vitórias que virão. E é isso aí. Eu que agradeço. Obrigado por nos colocar aí no canal. Quer mandar um beijo pra alguém? Não. Ok, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pro meu irmão, um beijo pra vocês. E é isso, pessoal.